Nicolás Maduro é uma figura complexa, um nome que ressoa em meio a um turbilhão de opiniões e sentimentos. Para muitos, ele é o presidente da Venezuela, um país que já foi um dos mais ricos da América Latina, mas que agora se encontra em uma crise profunda, marcada por escassez de alimentos, colapso econômico e uma migração em massa que transformou a vida de milhões. Mas quem é realmente Nicolás Maduro? Ele nasceu em 23 de novembro de 1962 em Caracas, em uma família de classe média, e desde cedo se envolveu na política, influenciado por um ambiente que pulsava com as lutas sociais e as aspirações de mudança. Antes de se tornar presidente, Maduro foi motorista de ônibus, sindicalista e, mais tarde, deputado. Ele se destacou como um dos aliados mais próximos de Hugo Chávez, o carismático líder que governou a Venezuela de 1999 até sua morte em 2013. A ascensão de Maduro à presidência não foi um caminho fácil. Após a morte de Chávez, ele foi escolhido como seu sucessor, mas sua vitória nas eleições de 2013 foi marcada por controvérsias e alegações de fraude. Desde então, sua administração tem sido um campo de batalha, tanto política quanto social. Ele se apresenta como um defensor do legado de Chávez, promovendo a ideia da Revolução Bolivariana, que busca a justiça social e a igualdade. No entanto, muitos críticos argumentam que, sob seu governo, a corrupção e a repressão se tornaram endêmicas. A oposição, que antes era fragmentada, uniu-se contra ele, acusando-o de autoritarismo e de destruir as instituições democráticas. As manifestações contra seu governo se tornaram frequentes, e a resposta do Estado foi muitas vezes violenta. A repressão a protestos pacíficos, a prisão de opositores políticos e a censura à imprensa são apenas algumas das táticas que ele empregou para se manter no poder. A crise humanitária que se desenrola na Venezuela é um reflexo direto de suas políticas econômicas. A inflação disparou e a escassez de produtos básicos, como alimentos e medicamentos, se tornou uma realidade cotidiana para milhões de venezuelanos. A economia, que antes era fortemente dependente do petróleo, sofreu um colapso, exacerbado por sanções internacionais e pela má gestão. Maduro tenta justificar sua administração apontando para uma suposta guerra econômica promovida por potências estrangeiras, especialmente os Estados Unidos, que, segundo ele, buscam desestabilizar o país. Essa narrativa ressoa com uma parte da população que vê em Maduro um símbolo de resistência contra o imperialismo. No entanto, a realidade é que muitos venezuelanos estão desesperados, lutando para sobreviver em um sistema que parece ter falhado em atender suas necessidades mais básicas. A migração em massa é um testemunho do desespero. Milhões deixaram o país em busca de melhores condições de vida, criando uma diáspora que se espalhou por toda a América Latina e além. As histórias de famílias separadas, de pessoas que arriscam tudo para cruzar fronteiras em busca de esperança, são um reflexo da crise que se instalou sob sua liderança. Maduro, por outro lado, continua a se apresentar como um líder forte, um homem que não se deixará intimidar pelas pressões externas. Ele se rodeia de aliados leais e mantém uma retórica inflamada contra seus inimigos, tanto internos quanto externos. A sua imagem é frequentemente associada a uma luta heróica contra as adversidades. Mas essa narrativa é contestada por muitos que veem em suas ações uma perpetuação do poder a qualquer custo. A história de Nicolás Maduro é, portanto, uma história de contradições. Ele é um líder que se ergueu em meio à turbulência, mas que também é visto como um dos principais responsáveis pela crise que assola sua nação. O futuro da Venezuela, assim como o de Maduro, permanece incerto, e as próximas páginas dessa história ainda estão por ser escritas.